ao TV Sul Esporte nessa quarta-feira, dia 12 de fevereiro de 2014. Como vai, Sérgio? Tudo bem? Tudo bem, Donácio, amigo telespectador. Estamos aqui mais uma vez na quarta-feira. Todos sabem que quarta-feira é recheada de esporte para você. E a partir de agora você vai curtir conosco tudo que vai acontecer na quarta. E também tivemos jogos do Paulistão, da Libertadores ontem. Nós vamos falar e comentar bastante com vocês até daqui a pouquinho. Quero agradecer a grande audiência do nosso TV Sul Esportes, aos nossos patrocinadores também. Inclusive, eu vou dar um recadinho do Lojão do 12. Roupas masculina, feminina, infantil, chinelos, bolsas e muito mais para você, tudo a R$12. O Lojão do 12 fica na Coronel Joaquim Costa, ao lado da Farmácia Granos. E com muito prazer, estamos recebendo hoje aqui no nosso estúdio a fisioterapeuta Viviane Martins Ayati para falarmos de uma atividade física que é o Pilates. Viviane, prazer tê-la conosco pela primeira vez. Prazer é todo meu, Donácio, Serginho. Prazer estar levando para os telespectadores um pouco do que é o Pilates, né? Dessa atividade física que é muito importante. Bem, primeiro vamos falar do campeonato de futsal lá do Parque dos Municípios. Nós tivemos uma partida ontem, onde o Luana empatou em 1-1 com o 15 de novembro. E hoje, outra partida às 18 horas. Clubes Operários enfrentando o jogo sério. Bem, Sérgio, reta final desse campeonato essa semana, para a final ser no sábado. Duas partidas, né? Uma hoje e outra amanhã, que vão decidir as duas equipes que irão para a grande final. A expectativa é muito boa, o público que comparece lá na quadra do Parque dos Municípios também. O pessoal tem visto jogos equilibrados, jogos muito disputados entre as equipes que estão participando. 6 equipes, apenas 2 irão para a grande final no próximo sábado a partir das 18 horas. Então, hoje e amanhã, nós já vamos conhecer aí as equipes que estarão na grande final deste campeonato. Bem, Viviane, eu gostaria que você explicasse para o telespectador o que venceu o Pilates. Então, o Pilates, ele é uma atividade física e ele trabalha o corpo como um todo, a gente pode falar assim. E ele é bom porque ele desenvolve a concentração, a coordenação motora, fortalecimento muscular, a resistência e a parte trabalha bastante também o condicionamento cardiorrespiratório e ele é muito indicado para todas as idades. Não tem assim um limite de idade. Bem, essa é a pergunta para a Viviane. Eu quero perguntar, já que ela está grávida também, né? As mulheres grávidas podem fazer o Pilates também, até tem um certo mês que ela tem que parar, ou normal, a atividade ela pode ser feita? A gestante ela pode sim praticar o Pilates, desde que não tenha nenhuma intercorrência durante a gestação, né? É bom conversar com o médico. Tem aquelas gestantes que a gente sabe que elas têm pressão alta por conta da gestação, tem outros problemas, e aí então as mulheres devem, de um modo em geral, perguntar ao médico se elas podem fazer ou não. O importante é que se faça o Pilates a partir do 3º mês, porque até o 3º mês de gestação tem todo aquele cuidado, né, de preparo, é a fase mais importante assim, para a gestação, então a partir do 3º mês é uma atividade indicada. E o Pilates pode ser feito individual e em grupo também, né? Ele pode ser feito individual e em grupo. No caso, lá na minha clínica, a gente prima por atender apenas um paciente de cada vez. Individual. Individual, e a gente prefere que seja assim, porque você pode dar uma atenção melhor para o paciente. No meu caso, por exemplo, como a minha especialização é em coluna, então a maioria dos meus pacientes, eles vêm por indicação ou de médico ou de algum outro profissional, mas que como ele tem então problema de coluna, a gente tem que dar uma atenção especial mesmo, então é preferível que ele faça a atividade só ele comigo. Para que a pessoa possa fazer essa atividade, é feito um exame anteriormente para ver as condições da pessoa? Exatamente. Quando o paciente chega na clínica, primeiro ele vai e faz uma aula experimental. Porque muitas vezes ele sabe, já ouviu falar, já viu fotos, já viu vídeos na internet, mas ele não sabe exatamente o que é o Pilates. Então, inicialmente ele agenda uma aula experimental e a partir de então, quando ele começa, antes do primeiro dia de aula, ele faz a gente faz uma avaliação criteriosa. Dependendo da situação, a gente tem que tomar um cuidado maior, mas tem aqueles pacientes também que eles estão aptos e estão assim mais resistentes, já fazem outro tipo de atividade. Então, com esses pacientes a gente faz uma avaliação
mas eles podem, a gente pode exigir um pouco mais do paciente, né? Vai depender também do que o paciente quer, o objetivo dele com o Pilates. Uma situação que eu observei aí, inclusive agora nesse momento, com relação às fotos que está sendo mostradas de atividades do Pilates, principalmente na faixa etária infantil, pelo que eu li algumas situações, a faixa etária infantil é importante alongamento até para parte de desenvolvimento, de altura. Realmente isso surte um efeito lá na frente no desenvolvimento da pessoa? Surte sim, Dona Ácio. O que a gente percebe hoje, falando com relação a crianças, o que é? Primeiro, tem aquilo da mochila pesada, que a gente, desde sempre, né, há muito tempo isso vem sendo discutido. Então, a criança, ela sofre já com isso desde essa infância, dessa parte da infância. E hoje, o grande mal que a gente percebe é o computador e jogos, né? Então a criança, ela adquire uma postura errada desde de pequenininha e isso vai acarretando sérios problemas ao longo da vida. Quer dizer, ela deixa os ombros mais protusos, né? A cabeça um pouco mais para frente e fica lá no computador, e aí ela leva essa postura para a escola também e acaba sendo prejudicada por isso, e o Pilates ele pode nesse momento estar auxiliando com alongamentos e exercícios também. Você falou da concentração. Olha, Dona Ácia, daqui acho que não vai demorar não, viu? Os clubes de futebol vão adotar o Pilates, porque o jogador precisa de uma concentração e não tem nada melhor do que uma atividade dessa para se concentrar ainda mais. O que você acha da ideia da fusão entre o esporte, o futebol principalmente, ou até outros esportes, com o Pilates? Olha, é uma excelente ideia, é isso mesmo. O Pilates ele trabalha muito a concentração, por quê? Para que a pessoa faça o exercício da maneira que tem que ser feita, né, do que o exercício propõe, da maneira correta, ela tem que estar concentrada, ela precisa estar concentrada. E porque senão ela não consegue fazer o exercício. Não adianta ela estar lá dentro do estúdio fazendo a atividade e com a cabeça que ela tem que fazer unha tal horário, que ela tem que ir ao médico dali a pouco, que ela tem que buscar alguém no trabalho. Então a pessoa ela tem que estar lá dentro do estúdio concentrada. Porque o Pilates, num primeiro momento, ele parece ser uma atividade fácil, e ele até é fácil, mas ele precisa tem que ser... Tem os detalhes. Tem os detalhes que... Tem a respiração que você tem que controlar, tem o abdômen que tem que estar o tempo todo contraído, a respiração coordenada com o movimento. Então, ele é fácil, mas ao mesmo tempo a pessoa precisa estar concentrada para poder atingir o objetivo. E por que usa as bolas para fazer? Tem outros jeitos também de fazer o Pilates? Tem sim. Além do aparelho desenvolvido pelo criador do método Pilates, a gente pode também utilizar então bolas que vão auxiliar também, e não necessariamente ter as bolas. A gente pode fazer as posturas do Pilates apenas em cima de um tatame. A bola seria para dar o equilíbrio? Adquirir equilíbrio ou não? A bola ela seria, na maioria das vezes, para tirar o equilíbrio. Então você treina o equilíbrio da pessoa, desequilibrando ela. Sim. E ela tem que ter o controle para organizar. Você sabe quem que faz Pilates, Dona Silva? José Luiz Fernandes. José faz. José Luiz Fernandes sempre adotou o método Pilates. Várias pessoas eu vejo lá também fazendo no Guaxupé Country Club, que é o caso do Teto. O Teto faz, o pessoal sempre faz todas as terças-feiras, nós vamos treinar lá no Guaxupé Country Club. Viviane, gostaria que você passasse o endereço, o telefone, né, da sua clínica, e também os dias que as pessoas poderiam fazer a inscrição para estar praticando essa arte. Então a minha clínica é na Rua Aparecida, 575, o telefone é 3551-7843, e quem quiser agendar uma aula experimental, a gente atende todos os dias da semana, de segunda a sexta, e os horários eles são bem flexíveis, né? Geralmente a pessoa faz Pilates no horário que ela sai, depois que ela sai do trabalho, ou antes de ir para o trabalho. Então a partir das 6h30 a gente já atende, e aí vai até a noite também. Sérgio, mais alguma pergunta para a Viviane? Não, espero que o pessoal possa adotar, né? Pilates, fazer com muito carinho, porque realmente a postura é muito importante na vida da gente. Tem muita gente que às vezes não sabia ou não sabe que tem, aí o Pilates já pode com certeza
fazer o contato na Rua Aparecida com a Viviane e agradecer a presença dela aqui. Muito obrigado, Viviane. Eu que agradeço. Voltaremos já já para falarmos das grandes finais lá do Guaxupé Country Club Campeonato de Futebol Society. O Sérgio tem um recado para você. Eu vou falar da Autocred. Atenção, aposentados e pensionistas do INSS. A Autocred cobre qualquer oferta do concorrente. A Autocred fica ali na Rua Pereira do Nascimento, número 30, em frente ao Bradesco. A Autocred é a financeira dos aposentados. Com muito prazer, estão recebendo hoje aqui no nosso estúdio, eles que são finalistas da categoria de veteranos do campeonato do Guaxupé Country Club, campeonato de Society. Nós estamos aqui com o Edivaldo do Esporte Estância. Edivaldo, muito obrigado pela sua presença. Boa tarde, obrigado pelo convite. Também estamos com o Fabrício, da equipe do Albacom. Fabrício, muito obrigado pela presença. Boa tarde, Donato. Boa tarde, Serginho. Boa tarde, Edivaldo. Estamos aí, né? Aos concorrentes. Os concorrentes. Bem, Sérgio, jogos das finais no próximo sábado lá no Guaxupé Country Club. Sexta-feira, 18 horas e 30 minutos, nós teremos o Ancai contra o Quirino Móveis. Às 19h30, Esporte Estância e Albacom. Está aqui os dois representantes das duas equipes. E o Empório da Cerveja jogando contra o Florindo Móveis às 20 horas e 30 minutos. As três finais acontecem sexta-feira, uma expectativa muito boa para essas grandes finais. A nossa equipe de esporte estará lá focalizando tudo e mostrando para o amigo telespectador na segunda-feira os detalhes dessas finais lá no Guaxupé Country Club. Essa categoria de hoje, os dois convidados daqui estão da categoria Masters. Bem, Edivaldo, o que você tem a dizer da campanha da sua equipe nesse campeonato? Bem, dona, a nossa equipe ela ganhou o primeiro turno. O primeiro turno foi muito bem, a gente jogou muito bem, a equipe se portou muito bem em campo. E como quem ganhasse o primeiro turno estava automaticamente classificado para a final, a dificuldade nossa foi o segundo turno, tá? Manter a equipe motivada. A motivação não foi a mesma do primeiro turno. E sempre conversando sobre isso, mas agora acabou, agora é final, o objetivo nosso, a metade do objetivo, né? Chegou, é sexta-feira e agora é ir com tudo, né? O que foi já passou, agora é a final que interessa. Fabrício, a respeito da sua equipe, o que você tem a dizer da campanha? Então, nossa equipe começou mal, né? Perdemos todos os jogos da primeira fase, né? Mas passamos uma borracha nisso, começou o segundo turno, começamos muito bem, vencemos as 4 últimas partidas, né? E igual eu falei, lá entrosou o time, tá bem arrumadinho, né? Montadinho lá atrás, com o Carlos Eduardo, o Rogério, o Chicão, né? O Tostão. O time tá bem montadinho mesmo lá atrás, né? E agora vamos partir para a final agora, tentar vencer o time desse, ser campeão. Olha, Sérgio, por 2 vezes o Fabrício falou que o ponto forte da equipe dele é a defesa, concorda? Com certeza. Concordo, tem o Adriano é um jogador muito forte, um jogador que não tem bola perdida, tem o Chiquinho que dispensa comentários, o próprio Carlos Eduardo, realmente é uma defesa muito forte. Do outro lado, a equipe do Esporte Estância também tem uma defesa forte, tem jogadores que articulam bem ali no meio da quadra e nós temos lá o artilheiro Didio, ele tem feito gols, tem ajudado a equipe nos gols que fez e a gente torce também para que as duas equipes possam fazer um grande jogo. Eu acredito, Donato, pelo que aconteceu dentro do campeonato, pelo confronto que tivemos com a equipe do Albacom, vai ter uma boa partida de society na próxima sexta-feira dessa categoria. Divaldo, o ponto forte da sua equipe? Olha, na minha opinião, o ponto forte é o conjunto, tá? Não tem nenhum jogador desequilibrando. O nosso ponto forte realmente é o conjunto ali, é a equipe, todo mundo jogando em função do outro. E foi com essa atitude que a gente conseguiu chegar à final. A gente tem que manter isso na final para, quem sabe, a gente sagrar-se campeão. Bem, vamos falar do Campeonato Mineiro do Módulo 2. Teremos jogos hoje, Sérgio? A partir das 20 horas, rodada completa do módulo 2 do Campeonato Mineiro. O América de Teófilo Otoni recebe o Ipatinga. O Democrata de Sete Lagoas joga contra o Democrata de Governador Valadares. Uberlândia e Montes Claros. O Mamoré contra Patrocinense. O Nacional contra o Araxá. E fechando a rodada, o Social enfrenta o Tricordiano. Esta é a rodada do Campeonato Mineiro do Módulo 2. Quarta rodada que irá iniciar hoje a partir das 20 horas. Campeonato Paulista, o Santos jogou ontem e venceu.
O Santos jogou na Vila Belmiro, esperávamos o gol do Leandro Damião, ele deu 2 assistências, mas não fez o primeiro gol ainda com a camisa do Santos. O Santos venceu por 2-0 o Comercial de Ribeirão Preto e nos pontos total aí do campeonato o Santos lidera agora frente ao Palmeiras, né? Tá os dois com 19 pontos, mas o Santos leva vantagem do saldo de gols. Tá aí os gols do Santos, feito aí um no primeiro tempo e o outro no segundo, e nos outros 2 jogos da rodada o São Bernardo acabou vencendo o Atlético de Sorocaba por 3-1 e o Paulista perdeu em casa para a Penapolense por 2-1. Foram os 3 jogos do complemento da 7ª rodada do Paulistão. Fabrício, você que é corintiano, estamos falando do Campeonato Paulista, e esse momento Corinthians, o que você acha? Difícil, hein? Tá muito difícil. Mas o torcedor não desiste, viu, Donácio? O pessoal está com a caravana para assistir o derby, considerado o derby do futebol paulista. Corinthians e Palmeiras. A Fiel Guaxupé já vai levantar a âncora no próximo domingo? Não, domingo vai estar marcado uma viagem para Pacaembu, né? Vão ser daqui 8 horas da manhã, em frente à faculdade. E vão passar no Parque São Jorge, tem um passeio lá no Memorial. E depois vamos para Pacaembu torcer pro Corinthians e vencer o Palmeiras, né? Muito bem, vamos aguardar o que vai acontecer, esse grande clássico, esse derby do Campeonato Paulista no próximo domingo. Voltaremos já com o quadro Fala Torcedor, Seleção Brasileira e Libertadores da América, e também com os nossos convidados finalistas do futebol lá do Guaxupé Country Club. O Sérgio tem um recado para você da Univox. Eu vou falar da melhor e mais rápida internet banda larga da região. A Univox, internet limitada, todos os planos sem franquia, instalação gratuita, equipamento sem custo, suporte 24 horas e mensalidade fixa. A Univox fica na Rua Pereira do Nascimento 240B, o telefone 3551-5252, a melhor e mais rápida internet banda larga da região. Venha você também para a Univox. E ontem o Filipão convocou a seleção brasileira para o amistoso que será na África do Sul, dia 5 de março, no estádio que foi a final da última Copa do Mundo, Sérgio. 2 novidades. Tivemos 2 novidades. Eu vou falar aqui do goleiro até o ponto esquerda, que fala ou não tem mais ponto esquerda? Não tem, né? Não tem ponto esquerda mais. Mas os 16 jogadores convocados foram o seguinte: Júlio César, o goleiro, os laterais Daniel Alves, Rafinha, que é a novidade aqui nessa lista, e o Marcelo, do Real Madrid, os zagueiros, o Dante, Thiago Silva e Davi Luiz, esses 3 para mim já estão na Copa do Mundo. Os volantes Luiz Gustavo, Paulinho, Ramires, o Fernandinho também, que foi uma surpresa, que está jogando muito bem lá no seu clube, o William e o Oscar. O William também, uma outra surpresa, viu, Donácio? Jogador do Chelsea. E na frente lá o Neymar, o Hulk e também o Bernard. Agora, faltam 3 jogadores, eu acho que aqui vai mais um goleiro, né? E mais 2 jogadores, falta aí os 2 atacantes brasileiros e um goleiro também que vai ser brasileiro. Para mim, o Jefferson do Botafogo, acho que deve ser convocado. O Fred já voltou a treinar novamente e o Filipão precisa dessa definição. Agora, ele deu uma entrevista ontem e disse o seguinte: eu estou de olho em vários jogadores, o que me agradar eu vou levar. Então, os jogadores que estão jogando aí, que se faça por onde, né, ir para a seleção brasileira, porque a vaga está aberta, não tem definição ainda de atacantes para a seleção brasileira para a próxima Copa do Mundo. E hoje nós temos o quadro Fala Torcedor a respeito do Campeonato Brasileiro, que já está definido pela CBF, com o Fluminense na Série A e a Portuguesa na Série B. Acompanhe. Amigos do TV Sul Esporte, hoje o quadro Fala Torcedor. Vamos saber dos torcedores guaxupeanos a respeito do Campeonato Brasileiro de 2014, onde a CBF já soltou a tabela da Série A com o Fluminense e a Série B com a Portuguesa de Desportos. Nós estamos aqui com o Marquinho. Bem, Marquinho, a CBF já divulgou a tabela do Campeonato Brasileiro da Série A. O Fluminense está na tabela 2014 e a Série B com a Portuguesa. O que você acha dessa decisão da CBF para o Campeonato Brasileiro da Série A e Série B? Eu, para falar a verdade, eu até acho que eu concordo com a CBF. Acho que a Portuguesa precipitou ter colocado o jogador que não estava... que estava irregular, né? Que estava suspenso para aquele jogo. Para falar a verdade, eu acho que ela merece. Ela decidiu colocar por conta de risco e acabou que, né, foi penalizado. Eu acredito que a CBF está certa. Estamos aqui com o Robinho. Bem, Robinho, saiu a tabela do Brasileirão 2014, Fluminense na Série A, Portuguesa na Série B. O que você tem a dizer a respeito dessa situação? Nada mais do que justo. A Portuguesa está cumprindo o que ela plantou, né?
Porque ela recebeu a punição, o jogador estava suspenso, ele colocou para jogar, a CBF só cumpriu com a lei, com a regra. Estamos aqui com a Regina. Bem, Regina, a CBF confirmou o Fluminense na Série A do Brasileiro 2014 e a Portuguesa na Série B. Você acha que foi o correto? Eu acho que não foi correto não, porque se já foi dito, né, que os dois clubes tinham caído, então tem que continuar, tem que valer. Mas como a CBF manda, né, fala e faz o que quiser, a gente tem que concordar. Como torcedor ou como opinião, a gente tem que aceitar, porque já foi decidido, né, mas eu acho que vale a primeira decisão. Nós estamos aqui com o Gustavo. Bem, Gustavo, a CBF soltou a tabela do Brasileirão 2014, a Série A com o Fluminense e a Série B com a Portuguesa. Você acha que é o correto? Então, dona Ácia, eu acho que não está correto. O futebol brasileiro já anda bem ruim, ainda pega esses tapetão. Eu acho que o futebol brasileiro, ano de Copa do Mundo, não podia ter feito isso não. Nós estamos aqui com o Leonildo. Leonildo, saiu a tabela da Série A do Brasileiro com o Fluminense e a Série B com a Portuguesa. Você acha que está certo? Não, não está certo. Eu acho que deveria ter sido o seguinte, o critério é na bola. Esse negócio de tapetão, tinha que acabar aqui no Brasil com esse negócio de tapetão, e está ficando cada vez mais difícil, né? Tanto é que até esportivo, o tapetão saiu fora. Estamos aqui com o Antônio Batista Lipiani. Quanto tempo? Uma pessoa aí que participou muito do esporte amador da nossa cidade, como árbitro, apitou várias partidas de campeonato municipal, também de campeonatos regionais da Liga Esportiva de Guaxupé, e ele vai dar a sua opinião com relação ao que a CBF soltou a tabela já do Campeonato Brasileiro da Série A e da Série B. Bem, Lipiani, Fluminense na Série A e Portuguesa na Série B, o que você acha? Eu acho que está errado, porque a Portuguesa conseguiu a classificação no campo. Como o tribunal carioca, ele sempre beneficia os times carioca, então eles tiraram a Portuguesa e colocaram o Fluminense. Deveria cair a Portuguesa, mas deveria cair o Fluminense também. Por que tira um e beneficia o outro? No meu entender, está errado, não está correto. Porque a Portuguesa ganhou no campo, o jogador não interferiu em nada, houve a falha que já foi apontado do estatuto do torcedor, né, que teria que comunicar, não comunicou, então... Meu modo de ver está errado. Eu acho que a Portuguesa tem que continuar na Série A e o Fluminense na Série B. Certinho? Certinho, aí falamos com o Lipiani. Tá aí, Sérgio, a opinião dos guaxupeanos com relação ao que ficou decidido da CBF, já soltou a tabela, agora é com você aí no estúdio. Realmente, Donácio, eu acho que os torcedores têm uma opinião, e eu tenho uma outra opinião também. Eu acho que a Portuguesa errou, eu já venho falando isso há muito tempo, e tem uma posição a respeito disso, mas infelizmente a gente tem aí muitos detalhes para chegar nessa opinião que eu tenho, mas para mim cairia 5 times. Independentemente se a Portuguesa errou ou não, ela teria que cair. E o Fluminense, como caiu, teria que cair também. Mas o regulamento não é assim, às vezes você prejudica um para beneficiar o outro. O Fluminense não tem nada a ver com isso, porque se a Portuguesa não tivesse colocado o jogador em campo, realmente o Fluminense teria caído. Então eu acho que a culpa maior é da Portuguesa Desportos. Sua opinião, de volta? Eu também concordo com o Sérgio. Eu acho que a Portuguesa sabia, sim. Tá meio estranho esse negócio aí de não sabia, para que colocar o jogador no final do jogo. E também concordo que eu acho que deveria cair os 5. Por que não também o Fluminense que caiu dentro de campo? Essa seria, eu acho, mais justo. Sua opinião, Fabrício? Eu concordo também que a Portuguesa errou, mas eu queria ver se fosse o contrário, se fosse o Fluminense... Se tivesse colocado o jogador, né? Ia ser complicado, né? Tem que ter 2 pesos, 2 medidas, né? Mas tem um controle lá, tem um departamento que acompanha cartão, tudo, sabia que o aperto é irregular, como é qualquer para jogar, né? Como errou, tá num regulamento que não pode jogar, tem que cumprir pelo erro, né? Se foi o funcionário da Portuguesa que errou, ele tinha que ser mandado embora sem direito a nada, porque é um erro grave, né? Você não acompanhar os cartões e não acompanhar o seu clube se está realmente o jogador podendo jogar ou não. Mas tudo tem alguma coisa que a gente vai descobrir ainda no futuro, viu? Eu acho que a Portuguesa tem sérias pessoas envolvidas nessa situação. Na minha opinião, desde o início, para mim, tem peixe grande envolvido nisso aí. Vamos falar de Libertadores da América? Muchachos de Tebutsu Esporte, nós somos Brasil em Libertadores da América! Libertadores! Libertadores! Los grandes equipos! Libertadores!
Bem, Sérgio, os brasileiros começaram bem, né? Começaram bem, o Atlético Mineiro não jogou tão bem assim, mas venceu ontem. Retificando aqui, eu disse que o jogo seria no Horto, né, no Independência, mas o jogo foi jogado lá na Venezuela e o Atlético Mineiro venceu o Zamora por 1-0 o gol do jogo. E o Botafogo, com 30 mil torcedores, mais uma vez no Maracanã, apoiando, e realmente o Botafogo está com uma equipe muito entusiasmada nessa competição, venceu o São Lourenço da Argentina por 2-0, os brasileiros começando bem na fase de grupo da Libertadores. Hoje nós teremos mais brasileiros em campo, o Leão recebe o Flamengo e o Real Garcilaso enfrenta o Cruzeiro, e teremos também Deportivo Cali e Cerro Porteño. Edivaldo, seu Flamengo estreia hoje, o que você espera do seu Flamengo nessa Libertadores? Ué, Donato, espero que ganhe, né? Naturalmente, torcedor do Flamengo, mas preocupado com o time novamente, formando ainda o time, tá em formação, quer jogador, não conseguiu contratar, e preocupado. E ontem veio uma matéria de novo, os preços dos ingressos lá no Maracanã de 100 a 300 reais, é um absurdo, é o Brasil, né? Bem, Fabrício, você com certeza vai estar torcendo para que o Corinthians continue sendo o último brasileiro campeão da Libertadores, é isso? Não, pelo contrário, torcendo para o Atlético Mineiro, né? Um time muito bom, um time brasileiro. Inclusive meu primo está voltando para lá, o Ari Neto. Torcer para o time que vai honrar a família nossa, né? Olha, Donato, e falando em Libertadores, tem um atacante aí prontinho para estrear na Libertadores, viu? É o Adriano. Ele vai estrear para o Atlético Paranaense, já está em forma, e ontem à noite, assistindo um canal de televisão, o comentarista ficou até bravo. Já se cogita um Adriano para a seleção. Aí ele ficou muito bravo com essa notícia, porque o Adriano fez o que fez e tal, mas se de repente ele começar a fazer os gols, o que nós precisamos para a seleção brasileira? É o centroavante que faz gol. Agora, eu acho que o momento não é esse, mas se de repente em 1 ou 2 meses ele se destacar e começar a fazer gols, com certeza o Filipão vai ter que pensar um pouquinho. Então o Adriano está voltando para defender o Atlético Paranaense na Libertadores. E futebol é momento, né, de volta? É lógico, é momento, a gente sabe do que o Adriano, se tiver no momento bom, vai ser cogitado para a seleção. Acho difícil, acho que o Filipão fechou com o Fred, igual 2002 que fechou com o Ronaldinho, vindo de 2 operações, e ele não vai abrir mão do Fred em hipótese alguma. Dona, só para complementar aqui, o Campeonato Mineiro também terá 2 jogos hoje. Um jogo às 19 horas e 30 minutos, o América enfrentando a URT, e às 20 horas o Tombense recebe o Guarani de Divinópolis. São os 2 jogos de hoje do Campeonato Mineiro do módulo 1. Muito bem, chegamos ao final de mais um TV Sul Esporte. Obrigado, Fabrício, Edivaldo, Sérgio, você, amigo telespectador. Se Deus quiser, voltaremos amanhã com mais um TV Sul Esporte ao vivo. Até lá!